E aí pessoal, tudo bom? Vamos para nossa terceiro vídeo de, sei lá, uma mini aula e dicas sobre salas. Vamos falar sobre a parte assim que, pô, pão quente, né? Falar sobre salas é pão quente. Então, nesse vídeo nós vamos falar bastante sobre isso e mostrar muitas das que a gente já fez em vários aspectos, né? Tipo, em vários aspectos não, mas em vários segmentos. Obviamente, o ponto 1 é das residências, coisas que trabalhamos na Casa Cor pelo país aí, acho que coisas de salas de hotel, hall, assim, tipo, não um hall com grandes lobbies, mas tipo aquela parte aconchegante que tu senta, não deixa de ser uma salinha, né, que tem uns poltronas, enfim, e de como a gente pensa, tipo, uma sala em si, tá? Porque uma sala em casa é bem mais difícil do que fazer uma sala, tipo, um estarzinho no hotel. Por mais top que seja o hotel, né? Vou tomar pau dos clientes depois. Mas o fato é mais difícil tu fazer em casa do que tu fazer ali. Tá? Então é esse aspecto. Aqui a gente trata muito a arquitetura, que eu já falo 500 vezes, como uma direção de fotografia. E é nesse aspecto que a gente vai levar esse ponto, né? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos começar então, gurizada. Vamos embora. Cara, vamos lá. O primeiro ponto de pensar numa sala de estar, sala de jantar, vamos tratar das duas, né? Porque hoje também é muito comum tu ter as duas. Na verdade é uma grande coisa só e obviamente ela tem duas partes, né? Tudo começa pela direção de fotografia. Não parte, em hipótese alguma, pela luminária que eu vou usar. Bah, fui numa loja, recebi um e-mail com uma propaganda, não sei o que, vi no Instagram, vi não sei aonde, no Pinterest, e vi um lustre maravilhoso que quero usar lá em casa. Tá, nem sempre isso vai dar certo, tá? Eu não sou muito fã de a gente começar o projeto por uma peça. A partir disso eu construo tudo na volta, tá? Isso tem um outro nome, é showroom. A partir dessa peça eu construo, isso é showroom, é outro segmento. Mas vamos começar assim com a coisa básica. Como surgiu a iluminação dentro de casa, enfim, na caverna, né? A caverna é o mais, talvez seja o mais óbvio. O que acontecia, né? Até mesmo antes de ter a caverna, né? Então tu fazia o fogo e tu sentava na volta. Então, uma coisa fabulosa, né? Então, a luz central. Cara, até interessante, vou dar uma vírgula aqui. Eu estava assistindo na Netflix, agora eu não vou lembrar, para variar, né? Mas é o seguinte, procura na Netflix lá, eles acharam na África do Sul uma caverna, se eu não me engano, em 2013, cara. E aí tu entra na caverna, aí depois ela tinha uma coisa que eles chamavam a corcunda do dragão, e aí tu andava um pouco, aí descia uma coisa de 12 metros, que tu tem que descer de pé quase que fosse uma escada, super difícil, e lá embaixo eles acharam uma câmara, né? E nessa câmara eles acharam sem querer ossos humanos, ali era um cemitério, e eles acharam fogo nessa salinha da caverna lá, digamos assim. Que é uma coisa incrível. E o que é o mais incrível? Isso é datado de 250 a 350 mil anos. Eu acho que é na Elis, ou os Naelis, uma coisa assim, eu vou procurar, e até depois aqui eu vou botar para vocês procurarem certo aqui o vídeo da Netflix, para vocês procurarem aqui. E então, cara, tu imagina que há 350 mil anos alguém acendeu uma luz numa salinha. Cara, isso é toda uma quebra de paradigma, não vou entrar porque o nosso foco não é esse, tá? Mas coisas que fazem a gente realmente pensar, porque aquilo era um cemitério, eles levavam os seus entes e enterravam lá. Então vale a pena por toda uma quebra de paradigma, coisas que a gente pensa até hoje e tal, mas são 350 mil anos, tá? Mas voltando aqui,
a questão é exatamente essa. O princípio da iluminação da sala é a luz da fogueira e a galera na volta, tá? E no século XX, não vou nem dizer no século XXI, no século XX como é que era? Os primeiros projetos que eu recebi elétricos, que eram base para mim fazer o projeto de iluminação, logo depois eu consegui reverter isso, né? O projeto de iluminação ia para o pessoal de elétrica fazer o projeto elétrico. Isso é até hoje. Claro, não existiam tantos lighting designers, era uma profissão bem menos conhecida, enfim. Então o cara fazia o projeto elétrico conforme uma norma técnica. O foco era outro. O foco não era aconchego na sala, mostrar obras. Não, o foco não era isso. O foco era resolver, cara, eu preciso ter luz nessa sala, beleza. Ponto no meio, 100 watts. E era assim que fazia, né? Ah, essa sala ela é retangular, 2 pontos, 100 watts. Sabe? Então, esse era o processo. E aí depois começaram a surgir forros de gesso, enfim, né? Então, o próprio material mudou radicalmente nos últimos 30 anos. Deu um salto qualitativo e quantitativo. Quantitativo, então, nem fala, não sei nem te dizer. Sabe? Então, mudou a lógica. Isso é o principal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de arquitetura de interiores como um todo, nós estamos falando de talvez centenas de anos, né? De palácios para cá, altamente trabalhados, com candelabros, com lustres, enfim. Então, pensando bem, já que eu já comecei a comentar do cara homem na Helios, agora não lembro, de 350 mil anos, aí a gente está falando agora de 300 ou 400 anos. Não é muito, decididamente não é muito. Então, esse aprendizado, ele é recente, a gente tem um ganho tecnológico absurdo, tá tudo certo. Então aí vamos para assim, como eu gosto de pensar essa distribuição da sala. Aqui entre um vídeo e outro, né, desse segmento, vocês já devem ter visto algumas imagens de salas que a gente fez, com algumas ponderações, mas eu diria assim, quando eu sento para falar, até hoje com os clientes, tu percebe que muito, não estou falando assim parceiro de trabalho como um arquiteto, um designer, enfim, um engenheiro, não como esse cara. Estou falando com aquele cara que não tem obrigação nenhuma de entender de arquitetura. Sabe? Tipo, um advogado, um médico, um jornalista, um empresário, um jogador de futebol, enfim, qualquer coisa. É muito comum, eu sento e converso com eles, olha, como é que vai funcionar a tua casa? Eu disse, olha, a gente procura trabalhar assim, de contar as histórias que tu tem dentro da tua casa. E eu penso o projeto como uma direção de fotografia. E exatamente o que é isso? Quando eu entrar por aquela porta, de lá eu vou ter essa percepção. Aí eu vou conseguir ver um exercício de imaginação aqui, de até a coisa passar, que eu tô vendo aqui os sofás, eu tô vendo quadros na parede, eu tô vendo o aparador com as fotos da família, eu tô vendo uma mesa de jantar, mais uma poltrona solta, talvez mais obras de arte, uma vista para um jardim, uma vista, sei lá, para a cidade. Então, isso me fala muito, né? Principalmente aquilo que eu, digamos assim, eu não tenho tanto controle. Quando eu olhar para a vista do jardim, estou olhando uma porta, né, uma varanda, enfim, cara, eu não tenho controle do jardim, eu não vou fechar a cortina para fazer essa sala, não, eu vou incorporar essa visual, então isso é um elemento muito forte. Quando eu olhar pela janela, eu vou ver as linhas, o skyline, né, da cidade, dos prédios, ou a vista de uma praia, a vista do rio, né? A vista, enfim, a paisagem de uma serra, enfim, né? E obviamente, cada vez que eu tenho um ponto de perspectiva fora da sala assim muito longo, tipo o jardim que está ali fora, ou uma vista longa, eu vou incorporar isso, porque eu vou ganhar uma amplitude da sala, a sala ganha. Então isso passa a ser um ponto determinante. Ok.
Eu diria que de forma geral, ao contrário do que nossos ancestrais faziam com a luz central, né, eu procuraria iluminar o perímetro. Tipo, a primeira coisa para mim é a formatação do perímetro. Como é que eu vou equalizar isso para que tenha um equilíbrio? Por mais complexo que ele seja. Aqui vocês estão vendo, eu tenho um quadro atrás, mas eu poderia ter um quadro nessa parede, grande, e esse aqui ainda está no tom da parede, né? Tá ok. Mas ele podia ser um vermelho, por exemplo, berrante. E aí aqui eu tenho um aparadorzinho, um móvel antigo, e essa iluminação ela tem que estar assim harmônica, né? Tipo, esse perímetro ele tem que estar harmônico, porque aí eu vou correr os olhos para ver isso. Cara, isso até depois eu vou dar um insight aqui dentro sobre cinema. Aí, cara, isso vai estar ok. Beleza. Então, quando eu resolvo esse perímetro, porque eu vou ter uma luz para iluminar esse quadro, que ela vai estar alinhada com a luz que eu estou iluminando um aparador, tem objetos, enfim, eles estão no mesmo nível. E aí eu tenho o miolo que está acontecendo. Por exemplo, eu posso ter aqui uma lareira e posso ter algumas cadeiras, poltronas na volta, onde tu está olhando tá de frente para a lareira, às vezes tem uma TV em cima da lareira, não importa. Ok, então eu tenho essa luz de perímetro e eu, digamos assim, eu tenho essa luz central focada nessa sala de estar que eu tô ali, da lareira, da TV, não muda. E aí, como é que eu faço isso agora? Olha, para mim, o mais importante é onde estão as pessoas. Então eu tenho mais luz nesse miolo. Então, digamos assim, eu teria mais luz em mim aqui e teria menos luz lá. Porque não faz sentido eu estar sentado, tu imagina se eu estiver sentado conversando contigo, assim, de frente, e eu tenho muita luz no debate, assim, eu tenho muita luz lá fora, o teu olho vai correr lá para trás. E não, eu preciso que o teu olho, a tua atenção esteja em mim. Então a luz é mais forte em mim. E lá atrás é mais branda. Então a gente pode tratar isso com dimmer, mas aí nós vamos falar. Até um exemplo bom agora é muito cinema. Então a gente trata os nossos ambientes como cinema. Então esse estar, e aqui tu pode ver alguns vídeos que eu comentei de cinema, que o Pálido Olho Azul é muito bom. O Pálido Olho Azul é muito bom sobre isso, porque ele tem tá aqui a miniatura, depois vai lá dar uma olhada, vai entender. Porque ele tem todo um fundo mais escuro e tem muita luz dramática no rosto da pessoa. Então a pessoa está sempre em primeiro plano. Embora todo o fundo seja muito importante. Um seriado que é magnífico sobre isso é o The Crown. The Crown é fabuloso. A gente também, agora eu não me lembro se eu comentei pro YouTube ou só pro escritório, mas se eu não comentei eu vou acabar comentando aqui. Ele é fabuloso sobre isso, mas a ideia é exatamente isso, de pensar como uma direção de fotografia, tipo, como as pessoas vão estar bem iluminadas, como eu vou perceber os meus familiares e os meus convidados. Quando tu tirar essas pessoas, tipo, a sala tá vazia, recém tô entrando na sala, a sala vai estar magnífica e o perímetro vai estar mais importante que o centro. E aí a casa ganha importância, porque tu convida para tua casa as pessoas que tu gosta. E se tu gosta, tu quer compartilhar coisas com essas pessoas. O que seriam essas coisas? Cara, é a história da minha vida. É esse quadro aqui atrás. É as fotos de viagem, objetos de viagem que eu trouxe, poltrona que eu escolhi, um tapete que é bacana, sabe? Então, enfim, eu quero mostrar coisas que eu preparei para mim morar, mas muito, 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 muito para receber os amigos e os familiares. E dizer, pô, olha só que legal. É muito comum a gente receber nos projetos, assim, informação assim, não, eu vou ter não sei quantos quartos, porque aí vai vir meu filho, vai vir os amigos, vai vir não sei o quê, papapá, sabe? Então, a casa, ela é privada, mas ela tem uma alma comunitária, assim, que eu acho bacana isso, de compartilhar as coisas com as pessoas. Então, eu curto muito isso e eu fecho muito com essa direção de fotografia. Então, a premissa básica é exatamente essa. Agora vamos falar um pouco de salas de jantar, assim, para te sacar o que está acontecendo. E vamos lá!
Salas de jantar. Meu, eu vou começar para mostrar aqui, tem uma foto aqui do ambiente que a Gabi fez na Casa Cor. Que não é uma sala, até é uma cozinha com uma sala, com uma mesa de jantar ali. E quando eu vi essa mesa, eu disse, não, essa mesa é nossa. Então, sabe como é que funciona a Casa Cor? É emprestado, enfim. Eu disse, não, essa mesa é nossa, vamos comprar, vamos levar para casa. Que é uma mesa de mármore que eu sou maluco, que foi design da Gabriela, tipo, ficou fabulosa. E cara, Piro, então, como é que funciona o esquema da mesa de jantar, assim, que eu acho muito legal, cara? Eu gosto de comida, eu cozinho bem, cara, cozinho bem. Tem até vídeo meu com meu filho fazendo um pato recheado num programa de TV, cara, isso é muito louco aqui, cara. Então, o Miguel que gosta de fazer o Pagavalho, vamos botar aqui, então. Depois tem o link para vocês verem a gente fazendo comida, isso já tem, acho que mais de 10 anos. A mesa de jantar é um troço muito fabuloso. De forma geral, elas são lindas, as cadeiras são lindas, tá tudo certo. E eu vejo, assim, algumas importâncias de coisas, assim, tipo Natal, aniversário, receber a família, prepara uma mesa bonita, deixa ela iluminada, legal, e nós já vamos falar disso já. Então isso tá legal. Mas tirando esse ponto festivo, no dia a dia, beleza. Então tem a mesa de jantar, tem a mesa de estar. Então estou recebendo o pessoal. E ok. E eu tenho a luz de perímetro que está pegando tudo isso. Tá? Então, eu acho que eu teria, digamos assim, basicamente 3 cenas. Elas podem ser mais complexas nas suas individualidades, tipo assim, ela como um todo, ela como estar e ela como jantar. Mas digamos assim, 3 cenas. Estar, jantar e o todo. Então, digamos assim, cara, eu cheguei agora, meus amigos, tá, vamos sentar aqui, vamos tomar um whisky, um vinho, vamos conversar. Então eu sentei no estar. O que eu faço? Pô, mas a mesa de... Acabei de falar que a mesa de jantar é fabulosa. Eu vou deixar ela no escuro? Não, eu não vou deixar ela no escuro. Ah, eu vou botar um lusão nela? Não, não vou botar um lusão nela. Porque o mais importante são as pessoas, o mais importante é onde eu tô. Então eu tô no estar. Então lá no estar eu tenho a luz principal agora. E o jantar eu tenho menos luz. Então eu posso dimerizar isso. Pode estar numa automação, que é o melhor dos mundos. Eu vou dimerizar isso aqui de uma forma que eu tô vendo a mesa, que ela é muito bonita, ela pode já estar com os pratos, enfim, ou ela pode simplesmente estar por ela, com aquele enfeite de mesa de centro, enfim, tá tudo ok. E ela tá bacana. E eu tô percebendo isso. Então eu tenho assim, já te falei, né? A luz de perímetro, por exemplo, quando eu... Até bom, recapitulando aqui, vamos lá. Quando eu entro, como eu não tenho as pessoas no lugar, a primeira coisa que eu vou correr é a luz de perímetro. Então eu vou perceber o todo e vou mostrar como esse espaço como um todo é muito legal e que bom que tu tá aqui. Quando eu sentei no estar, que eu vou ligar a luz praticamente do estar, eu ganhei mais importância no estar. Então o estar passou a ser mais importante que o perímetro e o jantar ele vai estar no mesmo nível ou até um pouco abaixo do perímetro. Porque talvez seja interessante como uma linguagem de cinema, eu estou querendo te mostrar alguma coisa, mas eu ainda não te mostrei. Tu só vai ver isso daqui a pouco. Então eu tenho sempre uma surpresa a mais. E nesse ponto é que tem a valia. Porque aí eu estou no jantar, desculpa, eu estou no estar. Aí eu resolvi sair do estar e eu fui pro jantar. Aí eu subo a iluminação do jantar, que ela pode ter um pendente, pode ter um lustre de cristal, pode ter apenas uns embutidos de teto, pode ser algo combinado. Isso tem as possibilidades são muitas. Nós vamos mostrar algumas aqui, várias coisas de casa cor, podem aparecer aqui, umas 3, 4, sei lá quando a gente vai mostrar. Então aí ali eu diminuo a luz e agora o mais importante é aqui, sabe? O cenário já mudou completamente e eu nem mexi atrás. Porque só o fato de eu ter uma luz, digamos, fixa de perímetro, dimerizado ou não, porque eu achei que era adequado, eu simplesmente baixei o estar e aumentei a jantar. Pô, fabuloso. Tá. E aí teve a janta, tudo ok. Tipo, pô, beleza, o que nós vamos fazer agora? Vamos tomar mais um negocinho, né? Vamos tomar um licor e tal, sei lá, vamos conversar, vamos ver o jogo, enfim. Aí eu voltei, eu posso voltar
pro estar, que sei lá, tem uma TV em cima da lareira, enfim. E aí o que eu faço? Eu dimerizo aqui de novo. E aí, como já é um troço assim, tipo, tá, já passou o apogeu do negócio, vamos conversar, nem que fique 3 horas conversando, passe a noite conversando, isso é muito comum, né? Então é o seguinte, eu baixo de novo a minha luz de perímetro. Eu baixo a luz de perímetro, eu baixei a luz de jantar e agora eu tô com o meu estar mais alto, ou até nem tão mais alto, só o suficiente para ficar uma luz mais, tipo, mais tranquila, relaxado, conversando. Então, tu imagina que com esses 3 pontos eu consigo fazer N cenas. E eu nem entrei assim, tão detalhadamente nisso. Isso vai funcionar muito bem. Essa é uma das chaves do entendimento. E essa complexidade, entre aspas, assim, ela pode ser individualizada. Uma sala de estar, uma sala de jantar. E aí o cinema vale a pena de como eles montam as cenas de dramaticidade, da composição, né? Hoje é muito... Oppenheimer é muito bom. Se tu não viu Oppenheimer, se não viu o que a gente falou, dá uma olhada aqui também. Mas no Oppenheimer tinha uma estrutura, às vezes que o personagem estava no centro, tu tinha arandelas ou abajures, eram abajures, ao fundo, então ele formava um triângulo com a tua pessoa, assim, quase uma coisa renascentista, assim. Então eu tinha uma luz aqui e eu tinha uma luz no rosto e aquilo formava um triângulo de atenção, dava um ponto focal para ti. Então esses estudos a gente faz pra caramba aqui, é chatinho de fazer, tá? Parece simples, não, vou botar um abajur aqui, um negócio ali e tal, não é bem assim. E isso é muito bacana. Até tem uma coisa que vocês vão ver lá na frente, alguns hotéis a gente monta quartos. A gente está montando 3 quartos para o Tenon Deck, vai ficar pronto no final de setembro agora. E aí a gente vai escolher qual é o melhor quarto. São quartos completamente diferentes. Não, eles são iguais. Então, pequenos detalhes na iluminação que vão dar essa direção de fotografia e que vai ficar mais agradável. Vai usar normas, obviamente, né? Então, dentro desse aqui, então, a gente vai montar 3 possibilidades e vamos ver o que fica melhor. Então, acho que sobre quartos aí já tem algumas dicas, tem algumas fotos variadas passando aí. Tem os links aí das conceituações de cinema que a gente falou que eu acho que é importante ler, porque ela vai te ajudar a compreender como é que nós pensamos o projeto. E aí, deixa o teu joinha, que nem o cara fala, curte o canal, assina aí, nos segue. Um grande abraço e até a próxima aí, pessoal. Vamos lá!